Primeiramente, boa noite. Meu nome é Thiago, mas a maioria das pessoas me conhece como Kiva. Eu estou de frente no coletivo Vibe Hip Hop e há 12 anos eu trabalho com isso, só que eu nunca tive um reconhecimento, vamos dizer, financeiro em relação a isso. Graças a Aldir Blanc aí, eu estou tendo esse suporte, até ousando dizer incentivo, entende? E eu queria contar um pouco de mim para vocês. No Vibe Hip Hop, como eu já expliquei para vocês anteriormente, a minha ideia é o hip hop, trazer o hip hop para as pessoas de uma forma mais acessível, até gratuita, melhor dizendo, porque nem todo mundo tem acesso a uma academia de dança ou aí um evento, porque geralmente é muito custoso, principalmente a questão do transporte, entende? Aí a gente cria eventos na rua, em praças, em locais públicos, sempre tentando trazer para as pessoas que, não só as que gostam, mas as que têm curiosidade para conhecer esse universo do hip hop. E eu também tenho um projeto em paralelo, que é de conteúdo geek, que é o meu, posso dizer que é meu filho mais novo, né? Que é a Nerds Drinks, que é uma página no Instagram de conteúdo geek nerd. Lá a gente traz informação, faz interações com os seguidores, a gente fala de videogame, a gente fala de filme, seriado, tudo que vocês possam imaginar. Dentro do universo geek, tem lá, vocês podem achar lá na Nerds Drinks. E agora, graças ao incentivo aí da Aldir Blanc, eu vou finalmente poder começar o canal da Nerds Drinks no YouTube. Então, lá a gente vai fazer vídeo com entrevista, a gente vai trazer podcast, porque tem muita gente desse meio que também não tem visibilidade e pode ser exposta para o mundo, melhor dizendo, entende? A gente vai trazer muito vídeo informativo, principalmente de coisa mais antiga que a galera mais nova não conhece. Aquela mesmice de sempre acompanhar só o novo e não conhecer da onde veio a origem, por exemplo, de um X-Men. Hoje vê um filme do X-Men, mas nunca leu um quadrinho ou nunca viu o desenho dos anos 90, entende? E também gameplay. As nossas gameplays são muito, como eu posso dizer, um pouco mais abertas, porque a nossa ideia é encontrar pessoas no Facebook, Instagram, que queiram jogar com a gente, participar, e aí vai que a gente descobre um novo youtuber, um novo streamer, um produtor de conteúdo em geral, alguém que tem um potencial bom para isso, e às vezes nunca teve uma oportunidade, porque, querendo ou não, esse nicho de YouTube, por mais que digam que não é um nicho muito... A galera é muito fechada, não dá muita oportunidade. Então, o meu objetivo maior é o que fizeram comigo também. É criar oportunidade para outras pessoas, para que elas exerçam o que elas realmente gostam e, principalmente, conseguir viver do que elas realmente gostam. Com isso, eu criei projetos a mais longo prazo para poder levar esse conteúdo geek, nerd, dos games, animes, RPG, para públicos que não têm acesso. Como, por exemplo, o projeto Rei das Fichas. O que é isso? É criar um torneio dentro do estado do Rio de Janeiro, em comunidades de fliperama, que é uma cultura que hoje em dia está muito perdida, né? Hoje em dia o pessoal está mais jogando no celular, nos computadores, e a cultura do fliperama ficou muito perdida. Nos anos 90, qualquer barzinho, vendinha que você ia, tinha um fliperama lá. A gente até costumava brincar que a gente pegava o troco do pão, o troco da bala para ir jogar um fliperama, para jogar um Street Fighter, jogar um The King of Fighters, entendeu? E eu queria resgatar isso para as comunidades, porque eu acho que a gente pode achar muitos talentos do eSports, né, que é o esporte eletrônico, dentro de uma comunidade em potencial e mudar a vida de uma criança, de um jovem, entende? Com diversão ao mesmo tempo, porque não deixa, por mais que seja um trabalho, um esporte, o videogame, o arcade também é uma diversão.
E outra coisa que eu também quero levar para as comunidades é a prática de jogar o RPG de mesa, né? Que requer interpretação, você criar um personagem, traçar a sua história, mudar o seu destino dentro dos jogos e cooperando com outras pessoas, ou atrapalhando também. Tudo depende do contexto do jogo, do seu personagem, do objetivo, do que se trata a história, entende? É um projeto que eu tenho já anotado há algum tempo, mas agora em 2021, mais uma vez, graças ao Aldir Blanc, eu vou poder dar início a ele. No Rei das Fichas, como seria o formato dos campeonatos? A gente teria o arcade, a gente escolheria entre os 3 jogos mais famosos. Na minha concepção seriam Street Fighter, o Mortal Kombat e o The King of Fighters. Te levaria o arcade para a comunidade, apresentaria para a molecada, para os jovens. E nisso a gente faria torneios entre eles dentro da comunidade. E o melhor de cada comunidade, no final do ano, nós juntaríamos todos eles para fazer um torneio com uma premiação maior, a nível de torneio até nacional, se for possível, se a gente tiver apoio de patrocinadores e coisas do tipo, né? De repente ver um desses jovens até numa EVO, que é o maior torneio de jogo de luta do mundo. E a ideia do Rei das Fichas é essa: tentar resgatar o arcade, resgatar a cultura do fliperama no Rio de Janeiro, e também mostrar para essa geração nova que dá para você ter um futuro fazendo algo que você gosta e se divertindo. Mas mesmo assim é aquilo, você tem que ter dedicação. A questão do RPG é porque eu sempre fui um cara que eu fui muito de jogar RPG em videogame. E há um pouco tempo atrás eu tive a minha primeira experiência com RPG de mesa, jogando com amigos de longa data, que inclusive trabalham comigo na Nerd Drinks, e foi uma experiência muito bacana. Então eu pensei comigo mesmo, por que não mostrar isso para mais gente? Porque pode ter muita gente que não tem ideia do que é o RPG, que de repente ia gostar, e ajuda em várias questões, até questões didáticas, como por exemplo uma interpretação de texto, uma redação, até criar uma história, sabe? Você pode achar dentro nem um jogador de RPG, você pode achar um escritor, um ator, entende? Porque o RPG engloba tudo isso, toda essa interação, essa interpretação. E eu achava que era muito interessante levar isso para as comunidades, porque às vezes não só aquela coisa didática do colégio, sabe? Muito maçante, motiva, por exemplo, um moleque a querer estudar português, vamos dizer assim. O RPG, indiretamente, assim por se dizer, ele vai estar estudando português, ele vai estar estudando interpretação de texto, ele vai estar estudando a dissertação dele, entende? E então eu queria levar esses projetos para a comunidade, espero que o mais breve possível, dessa maneira. Outra coisa muito interessante que ocorreu nesse meio tempo, né, foi criar as parcerias, que eu tive o prazer de conversar com a galera do Rua 21 e sugerir a eles colocar dentre nossas reuniões o conteúdo nerd dentro do aplicativo deles. Como funcionaria o aplicativo deles? Eles vão demarcar, pesquisando, né, pontos de cultura no Rio de Janeiro, e sempre que tiver algo nesses locais, o aplicativo vai notificar as pessoas dentro do gosto delas. Às vezes é um evento de skate, uma roda de rima, um baile black, e eles curtiram a ideia de colocar conteúdo geek nisso. Então, o que eu vou trazer, né, de conteúdo geek nisso? Primeiro, evento de anime, que é uma coisa que nem todo mundo vai, quem costuma ir vive sempre querendo saber onde tem, e é complicado achar. Outra coisa, evento de RPG, onde rolam várias mesas de RPG ao mesmo tempo, e você só chega lá e vai jogar, conhece gente, faz amizade. RPG é muito bom para isso, para interação social. Outra coisa, locais como loja de board game, lugar onde o pessoal
costuma se reunir para jogar card game, como Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, o que quer que seja. Esse tipo de coisa vou agregar, né? Agregar no aplicativo deles. E também, até quando tiver torneio de esporte, torneio de Counter-Strike, LoL, CS, esses outros jogos mais bombados, assim, preciso dizer, vai ter um espaço dentro do aplicativo para falar melhor disso, como você chegar, que horas começa, que horas termina, a melhor rota para você. Então, eu vou dar até uns toques para vocês que estão aí, querem entrar nesse meio de produção de conteúdo, independente da qual seja, mas eu vou usar o meu tipo de conteúdo, que é o Nerd Geek, para vocês entenderem melhor. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é, independente do que as pessoas vão falar para você de não vai dar dinheiro, não vai dar engajamento, não vai dar ibope, o que quer que seja, não desiste, porque isso é empenho. Empenho todo dia, o tempo todo. Muita pesquisa é uma coisa muito importante. Você precisa de fontes confiáveis, sempre estar por dentro do que está acontecendo, ter pessoas que te ajudem com isso também é muito importante. Eu, no meu caso, tenho meus 3 amigos que me ajudam muito. Inclusive, sem dizer, um abraço aí, galera. E a gente faz reuniões pelo Discord, que é um aplicativo de tanto de chamada de vídeo, funciona parecido com o Skype, só que ele exige menos da máquina, para você, do computador, para você poder utilizá-lo. Você pode utilizar ele até no celular. Outra coisa, não fique nessa ilusão que você precisa de um PC gamer de 50 mil reais para ser um produtor de conteúdo. Hoje em dia tem muita gente que com um celular cria bastante conteúdo por aí e conforme vai melhorando em questão de recurso, engajamento, divulgação e começa a receber um dinheirinho, melhora ali, compra um notebook, compra uma câmera. Então, é tudo você persistir. Se você desistir na primeira, meu jovem, é um abraço. É como a gente costuma dizer, se você desistir na primeira, é GG, game over. Então, não desfoca, segue em frente e não desista dos seus sonhos. Outra coisa muito interessante a se ressaltar também é que muita gente vê isso como um hobby. E ser nerd também é uma cultura, uma coisa que vem de muito tempo. Muita gente se enganja, chega até meio que a militar sobre isso, porque a galera ainda tem um preconceito muito grande com o nerd, que o nerd, o geek, é aquele cara que só tira nota alta, usa óculos, é raquítico ou gordinho, entende? E ele não tem potencial para criar coisas legais, coisas interessantes, entende? Tem muita gente que ainda tem esse preconceito. E a minha ideia era também mudar um pouco disso. Tanto que eu costumo dizer que eu sou um nerd meio que fora da curva. Porque além de geek, nerd, essas coisas todas, eu danço. Por exemplo, num baile de hip hop, eu vou ser o único cara que você vai ver, ou um dos poucos, que você vai ver com uma blusa de personagem de anime, com alguma coisa que faz referência a algum jogo de videogame. E isso eu percebi que começou a mexer com as pessoas, que as pessoas começaram a olhar para aquilo de um jeito, isso é legal, vou começar a pesquisar mais sobre. Aí muita gente veio me perguntar e veio procurar saber mais do que, então, o que é, sei lá, me cita um jogo interessante para jogar com o tema X, por exemplo, eu vou usar a mitologia grega, por exemplo, que eu tenho conhecidos que estudam história, filosofia, que nunca mexeram com videogame. Aí eu sugeri, por exemplo, o God of War, que é um jogo bem famoso, que o pessoal conhece. Aí uma galera que já gosta mais de uma questão mais oriental, eu sugeri Dynasty Warriors, que também é um jogo sobre a história das guerras da China. Tem jogo que fala realmente de fatos históricos, entende? Eu tento trazer todo esse tipo de coisa para agregar as pessoas e mostrar que é uma cultura e que você pode adquirir muito conhecimento nisso, entende? Eu comecei a ver que
que a coisa deixou de ser um hobby para virar um trabalho quando eu comecei a olhar as coisas que eu escrevia, tipo, textos que eu lia e eu reproduzia para mim mesmo. Falar, poxa, acho que se eu colocar isso numa página, o pessoal vai gostar. E aí eu, conversando com amigos, amigas, falaram, por que você não cria uma página? Falei, tá aí, vou criar uma página. Aí eu criei com o nome de Nerds e Drinks. Por que Nerds e Drinks? Porque, querendo ou não, o pessoal que eu conhecia era aquela galerinha que eu ia pro bar, tomar uma cerveja. Aí tinha aquele que não gostava de cerveja, tomava caipirinha. Aí eu preferi o Drinks, porque englobava mais. Mas a referência do Nerds e Drinks é de Dungeons & Dragons, que é D&D. Aí a gente chama a página de N e D, entendeu? Eu falei pra caramba pra vocês, já contei meus projetos, já contei quem eu sou, já contei meus sonhos, meus objetivos, mas não deixei nada pra vocês, como eu posso dizer, tentarem fazer o de vocês também. E eu vou explicar mais ou menos como eu faço pra criar os conteúdos da página, meio que na prática, para vocês, quando tiverem a produção de conteúdo de vocês, o canal, a página, o blog, o que for de vocês já terem uma ideia. O primeiro ponto nisso tudo é que você fale bastante de algo que você tem domínio. Não adianta você simplesmente ir lá no Google, pegar algo sobre um assunto que está bombando e tentar copiar e colar a notícia, porque isso não é criar o conteúdo, isso é você roubar o conteúdo de alguém. Então é sempre bom você estudar bastante do que você está falando e principalmente gostar também. Por isso que eu tenho uma equipe e cada um tem um seu gosto peculiar e tem na página cada dia um indica alguma coisa ou dá ideia de uma notícia, entende? A segunda coisa, trabalhar sozinho não rola. Você vai ficar sobrecarregado, vai fazer tudo de uma vez e na maioria das vezes a coisa vai desandar porque você vai ficar atolado de coisa, vai fazer de qualquer jeito e a qualidade do teu trabalho vai lá para baixo. Terceira coisa, tenha paciência com a questão do engajamento. Isso é experiência própria. A página tem mais ou menos 5 meses. E eu tinha estipulado uma meta até dezembro e a meta não bateu de seguidores. E aí eu comecei a ficar meio desmotivado e eu quase deixei o meu sonho de lado. Mas eu falei, não vou deixar não. Eu vou pesquisar o que está dando de errado, entende? E vou tentar melhorar mais. Já consegui chegar na meta que eu queria na página. Já está até um pouco mais. A galera vive elogiando, pedindo conteúdo sobre coisas específicas. Então, assim, outra coisa muito importante. Uma coisa acabou puxando a outra. É você ter que se reinventar todo dia. Porque, às vezes, você não pode agradar gregos e troianos quando você tem uma página de conteúdo. Então, vai ser sempre o famoso hater. Aquele cara que vai tentar jogar teu trabalho no buraco, mas você tem que ignorar isso e continuar fazendo, porque com certeza se você fazer um trabalho bom, vai ter mais gente te apoiando do que querendo queimar teu filme. Ou se tiver queimando seu filme, é para querer te afundar para passar por cima de você. Então, ignora essa galera e faz o teu. Enfim, depois dessa incrível, maravilhosa e estonteante live, esse aqui que vos fala, primeiramente tem que agradecer aos amigos, que sem os meus amigos eu já teria desistido disso. A minha mãe, que é uma pessoa que agora está me dando muito apoio a isso, mas antes era bem complicado, porque pessoa mais velha geralmente tem um certo preconceito com esse tipo de coisa. E ela vendo eu crescer com isso ajudou bastante. E parece até um pouco de egoísmo que eu vou falar, mas agradecer a mim mesmo também, que não desisti de mim esse tempo todo. Porque eu sempre fui um cara muito, por mais que não pareça, muito
inseguro e eu não tinha muita motivação para fazer as coisas. E desde que eu me conheci como produtor de cultura, eu comecei a entender como isso é importante para as pessoas, não só para mim, mas como para as pessoas, me deu uma motivação muito maior de fazer tudo e qualquer coisa. E o meu objetivo com tudo isso é que um dia eu crie uma produtora 100% de conteúdo geek e nerd, com que eu possa ajudar outras pessoas a fazer o que eu faço, só que sem elas terem que passar pelos mesmos percalços que eu. Tá lá para dar um suporte, curso de como produzir um conteúdo, do que até de alguma parte da cultura nerd que a pessoa não entenda, tipo, sobre quadrinho, a gente fazer um workshop de quadrinho, um workshop de anime ou RPG, para a pessoa poder criar o próprio conteúdo dela e assim ela também crescer no mercado, porque é um mercado que está em ascensão, esse mercado mais de conteúdo digital, de mídia digital, né? E nesse conceito do Geek Nerd tem um potencial muito grande. E eu queria, no final das contas, disseminar o meu conhecimento para que as pessoas façam mais e consigam sobreviver com o que elas gostem de produzir ou... Enfim, que o hobby vire um trabalho e que seja o trabalho que você gosta. Porque hoje em dia as pessoas só trabalham porque são obrigadas. E quando você faz o que você gosta, acaba que você está sempre motivado para trabalhar, você está sempre motivado para criar. Entende? Até naquele dia que você está mais estressado, você pode ter uma ideia, tirar uma ideia da manga e criar um conteúdo que você nunca ia imaginar que seria tão incrível e você acaba criando, vamos dizer, eu costumo chamar de conteúdo que se torna série. Por que série? Porque você pode criar vários conteúdos dentro daquele contexto como se fossem episódios, entende? Por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Hoje eu resolvi jogar um jogo do Super Mario. Aí a galera gostou de me ver lá me ferrando, morrendo, de ver um segredo que eu descobri no jogo que eles não sabiam. E aí eles vão lá, dão um engajamento, feedback. E aí eu pego e jogo um outro jogo do Mario. E assim eu crio uma série de jogos do Mario. Ou como criaria uma série de jogos do Sonic, ou de qualquer coisa que seja, ou uma série comentando sobre o personagem X do anime Y, enfim, esse tipo de coisa. Que a gente vai começar um canal no YouTube agora, para março, abril, por isso que a gente está até um pouco parado com as postagens da página, né? E dentro desse canal, a gente vai abordar tudo que a gente aborda no Instagram e no Facebook e mais um pouco. Como assim mais um pouco? O conteúdo vai ser um pouco mais abrangente. Por exemplo, a gente geralmente só solta as notícias para vocês do que está rolando, né? A nossa ideia é que a gente passe um pouco mais a fundo as notícias, né? Que a gente explique sobre o que está por trás, uma parada bem mais destrinchada. Mas também não é só isso. A gente também tem planos de poder estar contando histórias sobre algumas franquias, né? Algumas curiosidades, como, por exemplo, como foi a ideia, a criação do Star Wars, por exemplo. Muita gente conhece, mas ninguém sabe a fundo como foi criada a franquia Star Wars, né? Ou também sobre franquia de jogo, né? Por exemplo, Super Mario. Super Mario é uma franquia que as pessoas conhecem, mas às vezes não conhecem a origem dela, né? E outra coisa que a gente também quer trazer muito é collab. Por quê? Como eu tinha dito anteriormente, a minha ideia com isso é fazer que, além de fomentar a cultura nerd no geral, né, é fazer com que outras pessoas, assim como eu, elas acabem se motivando a produzir e mostrar seu conteúdo para o público, sabe? Então eu vou estar sempre trazendo
algum streamer que não é muito conhecido, ou alguém que tem um canal no YouTube que também não é muito conhecido, para trocar uma ideia com a gente, né? Vocês podem ver que eu já estou até aqui a todo vapor com fone, microfone, que eu já estou tentando criar alguma coisa aqui. E, e fazer com que essas pessoas ganhem visibilidade, né? A gente quer ir desde da galera do conteúdo nerd pequena para a galera grande, né? Em geral, a galera do esportes, youtubers mais famosos. Por exemplo, com o pessoal do esportes, a minha ideia é a seguinte: trazer eles para conversarem um pouco com a gente na página, né? De conhecer o trabalho deles, quem eles são, como eles começaram, né? E também fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, didática, né? Que a gente possa fazer com que eles expliquem um pouco do jogo, um pouco da mecânica. Vou usar o exemplo aqui do League of Legends, que eu traga aí um pro player do League of Legends e a gente faça uma League of Legends para leigos. Porque assim, com isso, além da gente estar criando visibilidade para a gente com os seguidores do jogador em questão, ou do youtuber, né? A gente também traz mais gente para, né, para usufruir desse conteúdo, para conhecer o jogo, para ver vídeo e se aprofundar mais no assunto, né? E com isso a gente vai crescendo e fazendo outras pessoas crescerem. Porque como eu falei, eu também queria falar da galera que está começando agora, né? Queria fazer muito collab de gameplay com essa galera. Mas não só gameplay de jogos digitais, tipo jogo de PC, jogo de videogame, não. A minha ideia vai um pouco mais além, fazer gameplays de jogos de tabuleiro, de mesas de RPG, entende? Porque eu acho que não tem muita graça ficar só naquela coisa virtual, sabe? Ter o contato, por mais que a gente esteja numa pandemia ainda, o contato com a galera, todo mundo jogando, as reações, entendeu? Isso também é bem legal. E gameplay, né, é aquela coisa. A maioria da galera da comunidade gamer hoje em dia é muito difícil eles quererem ver conteúdo mais sério sobre o jogo. A não ser que seja algo muito nichado específico, tipo um campeonato e tudo mais, sabe? A gente quer fazer mais um conteúdo mais solto. Então, uma coisa é certa, né? Vocês vão rir muito. E vão gerar muito meme em cima da gente, com certeza. E a outra coisa que eu deixei por último, mas não menos importante, né? É uma parceria que eu vou fazer da minha página de conteúdo nerd com o meu coletivo de dança, né? Que é o Vibe Hip Hop, que você já conhece. Já falei dele aqui, né? Que vai ser o seguinte: a gente está com uma ideia de fazer com que a galera crie coreografias em músicas, né? De série, filme, jogos em geral, né? De videogame, animes. Mas você vai poder dançar o que você quiser, desde o hip hop, a dança de salão, ao que você se sentir à vontade, mas dentro do contexto da cultura nerd. Por que eu tive essa ideia? Porque eu acho que, no geral, a galera, quando vê alguém que curte, né, cultura nerd, essas coisas do tipo, que não entende do que é, às vezes fica muito preso à seguinte questão de o nerd só quer saber de jogar videogame, o nerd só quer saber de computador, de quadrinho. Cara, vai muito além. Eu posso me usar de exemplo aqui, ó. Eu danço, tô com a camisa do Munra, do Thundercat, por exemplo. E por aí vai, sabe? Eu acho que é legal a gente mostrar um pouco mais do que a cultura nerd pode proporcionar. Você pode usá-la de várias formas diferentes, desde para uma coreografia, como para encenar alguma coisa, entende? E é isso. Eu espero que vocês gostem do canal, né? Que já tá para sair. Então, galerinha, a página do Instagram é nerds_ed.
@e_drinksbr, no Facebook Nerds e Drinks. No YouTube, futuramente, a gente vai fazer uma página que ela ainda não tem nome, mas provavelmente a gente vai manter. E é isso aí. Sigam a gente nas redes. E lá no Instagram tem alguns links que são do nosso canal do Discord, o nosso e-mail para se vocês quiserem mandar opinião. Tem a caixa de mensagem lá do Facebook também. E a gente tenta responder o mais rápido possível. Então, podem ficar tranquilos que ninguém vai ficar no vácuo, tá? É isso. Valeu.